Bom dia, a gente vai falar sobre a febre amarela. Os integrantes do nosso grupo é a Laine, a Cíntia, a Gabriela Oliveira, a Joyce, a Caroline Porto, a Lauren, a Letícia Faria e a Paloma. A gente vai falar da febre amarela, né? Ela é um RNA vírus que é mais propenso de sofrer mutações. É uma doença de notificação obrigatória e no Brasil a febre amarela é uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, quando você for diagnosticado, você tem até 24 horas para poder notificar. Estudos genéticos demonstraram que o vírus surgiu na África há cerca de 3 mil anos atrás e chegou no Brasil por meio dos navios que traziam os escravos para trabalhar nas minas e na lavoura. Numa época em que a cidade não tinha um saneamento básico muito bom e estava infestada de mosquitos. E o resultado do encontro do vírus com os mosquitos na área urbana trouxe essas consequências trágicas para a saúde da população. Bom dia, eu vou falar sobre o ciclo epidemiológico. A febre amarela ela tem como agente etiológico o arbovírus, do gênero Flavivírus, e ela possui duas formas epidemiológicas distintas. É a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. E tem como diferença a localização geográfica em que elas se dão, a espécie vetorial e o tipo de hospedeiro. A febre amarela silvestre, ela ocorre pela penetração no homem no ciclo exótico natural da doença, causando um risco muito grande para a população rural, levando um risco muito grande também para a introdução do vírus em áreas infestadas pelos Aedes aegypti. Pode passar. Na forma silvestre, os primatas não humanos, macaco prego, o guariba, o sagui, o macaco-aranha, eles são os principais hospedeiros do vírus amarílico. Nesses animais, a doença ela vai se manifestar periodicamente no intervalo de 5 a 7 anos, um intervalo suficiente para o surgimento de novas populações suscetíveis, né, onde ocorre uma grande epizootia, que é quando uma comunidade animal é acometida. Ao mesmo tempo, mesmo que não há uma população de primatas disponíveis, o vírus ele vai se movimentar para poder encontrar novos hospedeiros, né, visando sua manutenção natural. Os mamíferos suscetíveis à doença, né, como os marsupiais, como o gambá e o cuíca, que são espécies mais encontradas no Brasil, e alguns roedores, eles vão funcionar como reservatórios do vírus na natureza. Já na forma urbana, o homem ele se constitui como o único hospedeiro, porém os animais domésticos eles não são suscetíveis ao vírus amarílico. Um dos principais sintomas da febre amarela e que é possível visualizar nos animais é a icterícia, né? Que deixa as mucosas mais amareladas. Além da icterícia, os animais eles podem vir apresentar febre, vômito, dores no corpo, hemorragia no nariz, no estômago, no intestino, né? Ela também apresenta infecções assintomáticas, né? E oligossintomáticas também, desde quadros mais graves, né? E que podem levar ao óbito. Nos humanos, os sinais vão ser semelhantes aos dos animais, então ele vai iniciar com calafrios, dores de cabeça, dores no corpo, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza, febre alta, icterícia, hemorragia também pode levar ao óbito. E os sinais clínicos nos animais é mais possível visualizar somente nos macacos. A transmissão, ela, como dito, pode correr pelo ciclo silvestre ou pelo ciclo urbano. E acontece pela picada desses 3 tipos de mosquito, inclusive o Aedes aegypti. Pode passar.
Geralmente, essa transmissão ocorre mais entre os meses de dezembro a maio, que são as épocas mais chuvosas do ano. E, no caso, o mosquito Haemococcus, ele é capaz de desencadear e manter essa circulação do vírus. Já esse outro mosquito, ele não é capaz de sustentar muito tempo essa circulação de forma isolada. O ciclo silvestre, ele acontece de tal forma, o mosquito, ele vai realizar a picada em um macaco, por exemplo, que já está infectado, e logo após, ele vai realizar a picada também no homem, que são no caso, pessoas que andam em matas. E já o ciclo urbano é quando o homem vem para a cidade e, no caso, o mosquito Aedes aegypti, ele realiza a picada no homem e transmite também para outro, no caso, outra pessoa. Não, esse é somente pela picada, não tem como ser, esse vírus não é contagioso. Então, sempre vai depender de um mosquito para picar uma pessoa infectada e uma pessoa saudável. Bom dia, eu vou falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico laboratorial é realizado para confirmação dos casos suspeitos de febre amarela. Os principais diagnósticos que podem ser realizados é o histopatológico, que é através da imunohistoquímica, que detecta o antígeno no tecido. O diagnóstico virológico, que trata-se do isolamento viral, detecção de antígenos virais ou o ácido nucleico viral. E também tem o diagnóstico sorológico, que trata-se do maquilisa, inibição da hemaglutinação, teste de neutralização e fixação de complemento. No caso da febre amarela, né? Ela é uma doença comum em animais silvestres, como macacos, que é o principal reservatório do vírus amarílico, por causa da enfermidade. Mas não há um tratamento específico, né? O macaco, no caso, ele é o único animal que vai apresentar sintomas, mas não tem. A gente costuma somente tratar os sintomas mesmo, né? No controle dos sintomas. Importante lembrar que os macacos eles ajudam a identificar as regiões onde existe a circulação do vírus. E que com esses dados o governo vai contribuir estrategicamente, né, para as vacinas no território nacional. Bom dia, gente. Vou falar um pouquinho sobre a prevenção da febre amarela. A principal forma de prevenção é com a vacinação. A vacina foi desenvolvida em 1937 e é constituída pelo vírus vivo atenuado. A vacina aqui no Brasil ela pode ser aplicada a partir dos 9 meses, em uma dose única, e essa dose é válida por 10 anos. Pode passar, Cíntia. A vacinação ela é indicada para todas as pessoas que vivem em áreas de risco para a doença, por exemplo, na zona rural, na região norte, no centro-oeste, no estado do Maranhão, parte do estado do Piauí, na Bahia, em Minas, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde há casos de doenças em humanos ou circulação do vírus em animais, que é o exemplo macaco, né? O controle ele é feito a partir do controle da proliferação dos mosquitos, fazendo a coleta adequada do lixo e evitar o acúmulo de água parada, que é onde o mosquito vai se desenvolver. Esse aqui é um lembretezinho, né? Para quando você encontrar um macaco vivo, tem que proteger os macacos. Não pode tocar neles e nem dar nenhum tipo de alimento. Pode apenas observar e tirar fotos. Se você encontrar um macaco doente ou morto, tem que contatar na hora a Secretaria Municipal de Saúde e notificar pelo aplicativo por via do telefone.
Situação epidemiológica no Brasil, de 2019 a 2020. Epizootias em primatas e não humanos. No período do monitoramento atual, né, que foi iniciado em julho de 2019, teve notificações de 3.196 eventos envolvendo a morte de macaco com a suspeita da febre amarela, das quais, né, esses 3.196, 358 epizootias foram confirmadas por critério laboratorial, 722 foram descartadas, 505 permanecem em investigação, 1.611 foram classificadas como indeterminadas, por não ter conseguido, né, ter coletado as amostras para o diagnóstico. As detecções do vírus em primatas e não humanos foi registrado 4 em São Paulo, 298 no Paraná e 56 em Santa Catarina. Aí tá no mapa, né? Onde indica as áreas endêmicas, que está de verde, a área de transição, que está em vermelho, a área índene, que está em azul, e a área de risco potencial, que está em amarelo. Sinalizando a circulação aditiva do vírus nesses estados, aumentou bastante o risco de transmissão a populações humanas durante o período sazonal, e conforme a previsão do modelo de corredores ecológicos, a manutenção da transmissão nessa área facilitou a dispersão do vírus nos sentidos oeste do Paraná, sudeste de Santa Catarina, com possibilidade de dispersão para o Rio Grande do Sul e outros países.